Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento recebemos Edna Nunes, ela que está à frente da Embaixada Solidária aqui de Toledo e vem conversar com a gente um pouquinho sobre a Semana do Migrante, que foi encerrada há poucos dias aqui no município de Toledo. Foram várias atividades destinadas aos migrantes para mostrar a cultura dessas pessoas, desses povos, e ela veio aqui falar um pouquinho para a gente sobre isso. Edna, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Muito obrigado, Kelvin, a todos os internautas, a equipe que sempre nos acompanha. Já agradecer, a parceria, o apoio que tivemos durante essa semana. Foi um mês de julho intenso para nós, diferente, dos demais anos. A primeira edição, então, da Semana Nacional do Migrante, que este ano teve um apelo sensível à segurança alimentar. E nós, dentro dessa proposta, desenvolvemos aí 14 dias de eventos em Toledo, mas que não parou, Então, nós tivemos aí, depois do encerramento da semana, a votação da utilidade pública da Embaixada Solidária na Câmara, ontem estivemos em Foz do Iguaçu e em Itaipu Binacional, ou seja, 14 dias de eventos abertos à comunidade, mas o mês de julho foi dedicado a essa pauta, causa migratória. Então, essa Semana do Migrante ela já ocorre em algumas cidades maiores, mas como veio a ideia de vocês de trazê-la para cá e qual o intuito dela em si? A Semana do Migrante acontece há 38 anos no Brasil. Ela é capitaneada e organizada pela Pastoral do Migrante em território nacional, uma força ligada à Igreja Católica, mas não só à Igreja Católica. No sentido mais ecumênico da proposta, este ano nós estabelecemos uma parceria oficial com a Caritas Regional e também com a Caritas Local, a Caritas Toledo. E juntos decidimos, então, por trazer essa proposta para o interior do Paraná. Afinal, nós hoje somos talvez uma das principais portas de entradas do país para o processo migratório, motivados pelas vagas, quase 12 mil vagas à disposição na indústria. Então, o oeste do estado do Paraná toma uma importância muito grande na discussão da pauta migratória. Então, nesta parceria, Caritas Regional, Acnur, OIM, órgãos internacionais e também aqui, a Caritas Local, a Embaixada Solidária, unimos as nossas forças para apoiar os migrantes, porque o interessante, o importante é que até um certo tempo nós pensávamos na perspectiva fazer para o migrante, hoje é fazer com o migrante. Então a gente traz os refugiados e imigrantes para o centro desse palco, dessa semana, e nós realizamos em Toledo uma semana muito múltipla. Nós começamos com o Seminário Internacional de Direitos Sem Fronteiras, juntamente com a PUC, passamos pela cultura dos mais de 30 países que já atendemos na Embaixada, também pela cultura brasileira, porque nós precisamos lembrar também do migrante nacional, aquele que se locomove, está em deslocamento pelo Brasil, pelo Estado, porque também são pessoas que estão nesse movimento migratório, seja fugindo de alguma adversidade ou se refugiando de dificuldades, em busca de emprego, de renda, mas aí vem o tema central da Semana do Migrante, somos todos migrantes, para que a gente se reconheça também nesse processo migratório e nessa perspectiva. E sobre essa semana, assim, na questão, a gente teve ali no lema que é o pão da onde a pessoa é acolhida, do local em que ela é acolhida. A importância também de mostrar a nossa cultura para eles, deles entenderem esses aspectos e deles também mostrarem a cultura deles para nós, para os brasileiros, para as pessoas que eles convivem aqui. Essa pauta foi muito importante, A pátria do migrante é aquela que lhe dá o pão. Então, nesse momento, é o Brasil a pátria desses 32, pelo menos 32 países que nós temos aqui. E na Embaixada nós discutimos a segurança alimentar da forma mais óbvia possível, com comida na mesa. Outro dia, enfim, eu não lembro de quem é a frase, mas eu creio que é talvez do Betinho, estou errada, mas discutir a fome de barriga cheia é um negócio complicado. Então, o que aconteceu na Embaixada? Durante esses 14 dias, nós tivemos a mesa farta, as refeições postas e compartilhadas. Nós nunca promovemos um evento em que a comida é comercializada, sempre a nossa comida é uma partilha. E, como você mesmo disse, a comida de todos os países. Nós começamos com comida africana, venezuelana, passamos por Cuba, países árabes, outros países africanos, pelo Brasil, com a roda de samba, pagode, uma feijoada, um quentão, uma festa junina.
Porque além de você preservar a cultura e os costumes de quem chega no nosso país, é importante que você também apresente o país para essas pessoas. Muitas vezes ela chega e numa dinâmica de trabalho, casa e naquela rotina que às vezes nos engole, ela sequer tem tempo para conhecer essa pátria que hoje lhe dá o pão. E aí nós discutimos aqui no Oeste, literalmente, a geração de renda, né? Muitas das pessoas estão migrando de países que passam grandes crises econômicas, grandes crises financeiras, políticas, religiosas. E o que mais bate é a falta do pão na mesa, porque é a sobrevivência do ser humano. Então, nós, durante todos esses dias, as etnias cozinharam na embaixada, os brasileiros também, nós partilhamos, tivemos uma linda participação da comunidade japonesa, oriental japonesa de Toledo, a SEATO participou conosco, com o taiko, rufando os tambores lá na embaixada, a capoeira com uma belíssima apresentação, artistas que doaram as suas obras também para trazer essa representatividade. Então foi uma semana cheia de muita cor, cheia de muita vida, de muita troca de informação, mas em especial a embaixada conseguiu, talvez pela primeira vez, se abrir como casa de todos os povos, seja dos artistas, seja, enfim, dos profissionais, das pessoas que nos procuram. Então foi marcante, foi sem sombra de dúvida um evento muito histórico para nós. E como que foi a definição ali das atividades dessa semana, das ações que vocês realizaram? Houve um contato também com os migrantes para entender o que eles queriam, sugestões deles? Teve esse contato também? Sim, isso acontece durante o ano inteiro. Nem sempre a gente consegue montar essa plataforma de eventos, porque tem um custo, né? A semana teve um investimento alto por parte da embaixada, alto para nós, né? A gente capta recursos de forma muito pequena ainda, então qualquer custo a mais a gente precisa ter um orçamento para lidar com isso. Nós não temos cofinanciamento público e etc. Então tudo que nós fazemos é da gerência dos próprios negócios solidários que tem dentro da embaixada hoje, como é a sublimação, a costura, o bazar e outros. E a gente vai ouvindo durante o ano inteiro o desejo dos migrantes. Muitos dizem, olha, eu quero fazer esse prato que na minha terra tem que ter, qualquer festa tem que ter esse prato. O outro diz, não, eu quero arrumar a mesa desse jeito, porque lá em Cuba a mesa é arrumada, não tem mesa que não tenha um abacaxi, uma fruta. E a gente vai captando esses desejos, vai fazendo ali uma lista de desejos. O dia que nós fizermos uma festa, vai ser assim. Aí o venezuelano chega, porque tem um chá maravilhoso e eu preciso fazer esse chá. Então, nós organizamos toda essa lista de desejos. Aí outros que são formados em direito, que chegam aqui e não conseguem exercer a profissão. Então, nós partimos de uma conversa com os migrantes. Cada etnia teve seu espaço para colocar de que forma seria. E nós queríamos mostrar para Toledo, para a região, para as pessoas que colaboram com a causa, para as pessoas que ainda não conhecem o trabalho da Embaixada Solidária, a potencialidade dessas pessoas. Nós temos aqui pessoas extremamente bem formadas, nós temos aqui pessoas com muita vontade de trabalho, para recomeçar suas vidas. E como a Embaixada trabalha muito com urgência e emergência, nem sempre, Kelvin, dá para nós explicarmos o quão essas pessoas são fantásticas, o quanto a gente ganha convivendo com elas. Geralmente a gente está pedindo uma coberta, uma cama, uma cesta básica, uma vaga de trabalho, e dificilmente a gente tem um tempo de qualidade para parar e dizer assim, ó, pronto, agora você vai dar o seu show, você vai mostrar a sua cultura, você vai trazer a sua essência, você vai participar de uma roda de conversa na universidade. Então foi um momento único, nós nos emocionamos assim, sentados num tapete na embaixada, numa roda de conversa, ouvindo as migrantes cantarem os hinos dos seus países, as músicas que marcaram a história. Então, assim, mesmo para nós que estamos tão acostumados com a causa migratória, com o movimento migratório, foi um momento de grande emoção. Quando você sente nos olhos de outra... Tem uma cena muito marcante, que é a gente cantando o hino nacional e, de repente, o migrante desaba em emoção, porque há quanto tempo ele não canta o hino do país dele acompanhado. Então, às vezes, aqui no Brasil, a gente perde a noção dessa importância. Mas quando você está do outro lado do mundo, sem referência de família, sem referência de tudo que você deixou, quando você vê a bandeira do teu país, quando você ouve uma música em espanhol, em francês, em árabe, em wolof, toca muito a emoção. Então, foi uma semana
além da partilha do alimento, além da partilha da solidariedade, foi uma semana de partilhar muitas emoções e emoções muito intensas. Pelo que você está falando, além da questão deles demonstrarem com alegria parte da cultura deles, os alimentos, as músicas, outras facetas da própria cultura, além de também vocês mostrarem um pouco mais da nossa cultura, algo que muitas vezes eles não têm acesso, não têm esse tempo para acessar, eles conheceram também um pouco da cultura dos outros países, né? O venezuelano, por exemplo, ele conhece muito da cultura dele, está conhecendo um pouco da brasileira, mas não conhece do senegalês, do haitiano e assim por diante. E aqui nós somos uma nação só, né? Esses 32 povos, e contando com isso o Brasil, que já passaram para o atendimento, teve uma cena muito engraçada, assim, muito gostosa de ouvir. Que é assim, as pessoas sempre quando chegam na embaixada querem conhecer um pouquinho mais sobre o processo migratório. O que eles comem lá no país deles? É uma pergunta muito óbvia, né? E a gente é muito atraído pela gastronomia, pelo diferente. As pessoas comem as mesmas coisas de maneira muito diferente. Então teve uma noite que nós estávamos na cozinha, mulheres, homens, migrantes, brasileiros, e chegou os irmãos laçalistas com a doação de uma caixa de abacate para a Embaixada Solidária. E eles cultivam isso e acabam partilhando conosco alguns legumes, algumas frutas. E chegou aquela caixa de abacate enorme, acho que tinha mais de 100 quilos de abacate naquela caixa. E nós tínhamos na embaixada naquele dia 5 a 7 etnias. E nós fizemos a divisão do abacate. E a gente percebendo, um olhou para o outro, que jeito que come o abacate no seu país? Não, no abacate no meu país a gente come com açúcar. O outro diz, vocês são loucos. Abacate não se come com açúcar, o abacate se come com limão, sal, numa salada. O outro diz, não, a gente bate um creme e mistura no arroz. Como você vai comer fruta misturada no arroz? E aí é uma coisa simples que eu estou relatando, mas para ver a diversidade do mundo. 7 países que usam uma fruta abundante no Brasil, às vezes a gente passa, né, num abacateiro por aí, tá forrado o chão, que usa de forma muito diferente. Aí o outro disse, não, a gente descarta a polpa e a gente usa muito o caroço como um remédio, anti-inflamatório, etc. Então você vê que as pessoas hoje são vizinhas e não se conhecem, né? Eu tiro por nós brasileiras, muitas vezes a gente não tem tempo mais para ter aquelas conexões que a gente tinha na infância ou nas outras gerações. Então tem sido um momento muito bacana de observar as diferenças. Você vê, olha só, os países hispânicos, você vê um venezuelano que fala espanhol com dificuldade de entender um cubano de outra região, porque ele tem um sotaque carregado e esse espanhol não é mais o mesmo, né? Então, vai sofrendo essa alteração. Então, a gente imagina, todo mundo fala espanhol, todo mundo se entende, todo mundo fala francês, mas aí vem a questão do sotaque, tem a questão de que uma palavra significa uma coisa no país e por cultura significa outra coisa em outro país. Então, a gente teve essa troca, as haitianas cozinhando e aprendendo com as venezuelanas, uma faz o prato principal, outra faz a sobremesa. As roupas, né? Você dá uma camiseta para um, faz a customização de um jeito, o outro vai usar de outra maneira. Então é uma multiplicidade. E eu encerrei no meu discurso final da Semana do Migrante, a gente falou muito pouco os brasileiros, nós queríamos ouvir, a gente queria colocar o migrante no palco que ele merece. Mas eu lembro de ter dito que as pessoas que optam, às vezes por falta de conhecimento, até por preconceito, em não conviver com a população migrante, ou que não tem mesmo essa oportunidade, porque é um mundo um pouco mais fechado, elas estão perdendo uma riquíssima oportunidade. Em 14 dias nós viajamos por esses 30 países, todo dia um pedacinho, um pouquinho, sem sair de casa, sem precisar ter R$1 no bolso. É só ter ali alguns minutos para uma conversa mais intensa, para que você possa abrir seu coração, ouvir as pessoas também. Então eu acredito que a gente precisa, Kelvin, aproveitar essa oportunidade. Eles estão aí, é parte da nossa realidade, nós formamos uma nação multiétnica, então eu creio que o Brasil tenha uma lição importante para aprender. E eu vi também durante essa semana muitos dos migrantes que já passaram por 5, 6, 7 países relatarem assim, o acolhimento, é a solidariedade, a simpatia do brasileiro que nos manteve aqui. Então não basta só ter emprego, é importante ter emprego. Não basta só ter políticas públicas, apesar da importância delas. Mas o brasileiro, na sua grande maioria, tem um diferencial. Então, a gente ouviu
não uma vez, mas várias vezes, dizendo, olha, eu já passei pela Bélgica, já passei... E aqui não quero estigmatizar nenhum país, já passei pelos Estados Unidos, pelo México, mas o brasileiro abre os braços, o brasileiro abre um sorriso cedo. A gente sabe que ainda temos parcela da população que trata, né, com xenofobia, com desrespeito, mas em grande parte a nossa população é muito solidária e corresponde muito bem a esse trabalho humanitário. E qual que foi o feedback dos migrantes, dessas pessoas que participaram da Semana do Migrante? O que eles falaram para vocês? O que deu já para ouvir sobre esse trabalho realizado durante esses 14 dias? A gente sentiu uma leveza depois da semana. Por quê? Porque muitas histórias foram contadas, a gente entendeu a realidade de muitos países. Às vezes na correria do dia a dia, e é importante a gente ressaltar que todo o trabalho da Embaixada Solidária é feito por voluntários. A gente não tem nenhuma pessoa contratada para executar esses trabalhos. Então a gente naquela correria monta uma casa, monta outra, encontra um trabalho. Muitas vezes a gente não tem um tempo de qualidade para sentar e ouvir essas histórias. Então eles conseguiram contar a história, conseguiram mostrar a sua cultura, matar um pouquinho da saudade dos seus países através de todo esse aspecto. E a realidade que ficou para a nossa equipe de feedback é que se nós tivéssemos condições, essa semana seria eterna, assim, nós teríamos espaços exclusivos, mas é uma lição que também nos diz que é possível. Eu creio que a partir de agora a população vai ter muito mais oportunidades de acompanhar a embaixada fazendo esse tipo de intervenção. Terão oportunidade de ver o que essas pessoas pensam, como elas escrevem, como elas sentem o mundo, a partir da perspectiva de um migrante. São coisas simples, Kelvin. Eu quero aqui citar um pequeno exemplo, em alguns segundos. Nós temos uma migrante, que eu não vou revelar aqui o país para a questão de... né? Outro dia nós estávamos falando sobre os restaurantes populares de Toledo, né? Conversa, hoje eu gostei e tal, fui no restaurante popular, mas a gente fala com uma coisa tão comum, e eu estou citando uma política pública de segurança alimentar, e ela olhou para nós e disse assim, eu tenho um sonho, e eu esperei qualquer coisa de uma jovem de 20 e poucos anos. Ela disse, o meu sonho é que a minha mãe consiga vir do meu país de origem para que ela todo dia almoce comigo no restaurante popular. Então, para nós foi muito forte isso, porque a gente já perdeu a referência do quanto nós temos. Nós temos países, neste momento, passando por graves crises humanitárias. Essa moça veio de um país em que tinha energia elétrica 1 hora por dia, e que o uso do celular é restrito, ou seja, você pode acessar a internet 1 hora por dia também, depois não tem mais isso. Você pode ter, às vezes, dinheiro que você não consegue comprar determinado alimento, você não tem acesso a isso. Então, a gente está aprendendo muito também. Você está perdendo aquela visão romântica que a gente tem do mundo, que todo mundo tem o que nós temos. Gente, isso não é verdade. Nós não estamos falando de intercâmbio, nós estamos falando de movimento de migração forçada, que é cercada por violências, que é cercado, às vezes, pela necessidade. É tudo ruim? Não. Para muitos significa uma esperança de recomeçar a vida. Mas também é um luto. Quem deixou tudo para trás tem um luto dentro de si. E aí, na última semana, no fechamento da Semana do Migrante, eu estive na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, numa audiência pública para fazer a defesa das políticas migratórias representando o oeste do Estado do Paraná. Então a embaixada foi escolhida como representante, eu tive a oportunidade de falar lá com os deputados, né, daquela Casa de Leis, na cobrança de políticas públicas, inclusive de saúde mental, porque a gente ainda não deu atenção devida, mas, por exemplo, nós estamos recebendo pessoas, e aqui eu não quero rotular, mas nós estamos recebendo pessoas de países que passaram por graves traumas de violência. Nós estamos recebendo pessoas que passaram por graves traumas de fome. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? É só chegar aqui, colocar ela num trabalho e tá tudo ok? Não, não tá. Tem um trauma, tem uma história, tem um luto a ser vivenciado. E é um luto que às vezes a sociedade não está preparada para olhar. Você diz, mas no teu país não tinha comida, aqui você tem comida. Mas a gente não pode desumanizar a ponto de esquecer que a família dele ainda está lá, sem comida. A família dele ainda está lá na violência. Então, não basta apenas, claro que é um passo importante, acolher
esse migrante, dar para ele condições de ser protagonista. E eu não estou falando aqui em momento nenhum de um assistencialismo. Estou dizendo de uma assistência integral à pessoa para que ela possa compor a sociedade com dignidade, ter os seus direitos que são iguais perante a nossa Constituição Federal, mas estou também pedindo sim, a Embaixada tem se posicionado firmemente a esse favor, não foi diferente ontem em Foz do Iguaçu. O nosso pedido para o governo municipal, estadual, federal tenham políticas sérias do processo migratório no nosso país. Não basta abrir as porteiras das cidades, dos estados, do país, se nós não temos aqui uma condição plena de trabalhar uma política que saiba o que fazer com esse migrante. Eu ouvi uma migrante africana na Assembleia Legislativa na última semana dizendo assim: eu chego às vezes nos órgãos públicos e eu tenho a sensação que eles não sabem o que fazer comigo. Eles me empurram para um canto, me empurram para o outro, e às vezes não é culpa do servidor. Ele não tem uma política clara, uma orientação clara, um protocolo. Inclusive, no município de Toledo, nós estamos pedindo ao poder público que implante um protocolo de atendimento à pessoa migrante. Isso é extremamente necessário em todos os momentos da vida, desde que ele nasce até o momento de um óbito. Nós tivemos um óbito aqui na semana passada, deu um trabalhão para resolver. Assim, se não fosse uma entidade do terceiro setor, a gente teria ainda uma situação muito mais desumana. Então, seja qual for a instância, nós estamos cobrando, enquanto organização da sociedade civil, políticas públicas sérias para a população migrante, inclusive de saúde mental, acolhimento, para que essas pessoas tenham, de fato, condições plenas de recomeçar suas vidas no nosso país. Hoje eles têm algum acesso aqui em Toledo, na região, a políticas de saúde mental? Porque, como você falou, eles passam por muitos problemas no país deles, questões alimentares, de violência, questões políticas. Separação familiar, a família fica no país, eles vêm sozinhos para cá. Infelizmente, é por isso, essa deve ser uma das principais bandeiras da Embaixada Solidária durante 2023. Ele vai cair na vala comum, como todos nós brasileiros, no Sistema Único de Saúde, aonde a gente sabe que a saúde mental ainda não é como deveria ser, está muito aquém, tem fila para psicólogo, tem fila para psiquiatra, só que nessa vala comum tem uma vala um pouco mais profunda, que é a vala onde cai o migrante. Por quê? Quantos médicos, quantos psicólogos falam francês? Alguém fala árabe? Quantos psiquiatras falam esses idiomas? E aí eu não estou aqui colocando uma crítica para os profissionais, mas estou colocando uma necessidade. Como é que eu faço uma terapia com a criança egípcia ou afegã? Entende? Como é que, se nós temos nos consultórios médicos uma dificuldade de explicar sintomas físicos, a gente tem essa dificuldade. Hoje nós não temos tradutores, né, em boa parte das cidades, praticamente em todas as cidades brasileiras. E a gente pergunta, é sustentável ter um tradutor? A tecnologia está aí, será que não poderia nos ajudar? Se as pessoas ainda têm dificuldade, o migrante ainda tem dificuldade de explicar uma gripe, uma dor de cabeça, como é que ele vai te explicar um transtorno emocional? Como é que ele explica uma depressão? Como é que... Então, assim, a gente tem algumas peças que ainda estão faltando nesse quebra-cabeça. Então, para o brasileiro já é difícil, mas para o migrante é um pouco mais, porque tem a barreira do idioma. Ele sequer, às vezes, se ele está sozinho aqui, ele não consegue sequer desabafar com ninguém, porque ele não fala a língua nativa. Então, é muito difícil. Ontem eu tinha um colega advogado haitiano acompanhando a missão e eu fui levar ele até a rodoviária para poder ir embora para a cidade de origem dele, ele é de Maringá. Ele dizia, Edna, é tão difícil que tem algumas palavras, tem alguns sentimentos que não tem tradução, que a gente só consegue dizer na língua nativa. Ele disse, é igual vocês brasileiros, a única língua que tem a palavra saudade é no português, não existe no francês, não, é algo semelhante, mas que não é a saudade que vocês dão nome e sentem. Você imagina quantos sentimentos na língua deles não tem tradução na nossa língua e ele não consegue colocar isso para fora. Então, assim, se nós brasileiros já enfrentamos um problema e uma dificuldade com a saúde mental, principalmente no período pós-pandêmico, que creio que abalou a vida e a cabeça de todo mundo, para a população migrante a gente tem uma dificuldade que pode ser multiplicada por 10 nesse sentido. E uma das primeiras atividades que vocês realizaram na Semana do Migrante foi mais voltada à questão ali do direito. Por que dessa escolha de trazer também migrantes que estão nessa área? Por que dessa escolha e o que foi debatido ali nesse sentido? Nós temos feito um trabalho há algum tempo com as universidades de Toledo,
Hoje não tem nenhuma universidade que de alguma forma não contribua com a embaixada. A gente fica muito feliz em contar com isso e no aspecto jurídico a gente tem contado com a PUC. Essa proposta, e a segunda edição que nós participamos, é exatamente buscar essa discussão, porque a sensação que nós temos é que quando o migrante ou refugiado está ali para ter acesso aos seus direitos, ainda existe uma cortina de fumaça dizendo: ah, mas você não é daqui, você vai usar a educação, vai usar a saúde. A nossa Constituição garante um princípio básico de igualdade de todos perante a lei. Mas isso é na teoria, a gente não sente isso ainda na prática. Como é que são essas relações internacionais? Como é que fica tudo isso? Então, o seminário também foi um lembrete que o direito não tem fronteira, que nós precisamos estar atentos aos crimes de xenofobia, que nós precisamos estar atentos que ele tem tanto direito quanto nós. Se ele bate o cartão junto com você, se ele é regido por uma CLT, é por óbvio, é por lógica que ele tem os mesmos direitos. Mas foi também para que nós pudéssemos unificar o nosso pensamento. Nós tivemos participação da Angola, do Haiti, de outros países ali no seminário de direito. E também ele é esclarecedor, dizendo que sim, existem deveres, existem direitos e que as leis estão aí exatamente para isso. Pode ter uma alteração de lei entre um país e outro, que a gente passa uma dificuldade muito grande. Nós recebemos alguns países, por exemplo, em que a estrutura de justiça é totalmente diferente da nossa. Nós recebemos em Toledo países onde não existe a vara da infância. Nós recebemos países onde o conselho tutelar, eles não fazem ideia o que é o conselho tutelar. Então, assim, aí quando esses embrólios sociais eles se apresentam, a gente precisa explicar para eles uma estrutura de justiça. Outro dia eu estava com uma jovem egípcia e eu tentei explicar para ela o que era um prefeito. Gente, é tão óbvio para nós, né? Tipo, o governador, presidente, prefeito. E eu tentava dizer para ela. Aí eu desisti por uns 5 minutos, fui na internet pesquisar como que era a composição política do país dela, para achar um cargo equivalente para explicar para ela o que era um vereador e o que era um prefeito. Então, para você ver que são mundos muito diferentes. E quando a gente faz um seminário internacional de direito, você reúne juristas de todos os países, mas a lição que ficou para nós desse seminário foi observar como é que tem sido tratado os direitos humanos pelo mundo. A gente entende que o processo de imigração forçada está cercado de algumas violências. Dado a isso, o município de Toledo instituiu ainda durante esse mês do migrante um decreto do Comitê de Combate ao Tráfico e Contrabando de Pessoas aqui em Toledo, e observação de violência. É um tema que a Embaixada Solidária trata há 4 anos. Foi uma provocação nossa ao Ministério Público, conversei diretamente com o doutor José Roberto Moreira, relatei para ele a minha preocupação e ele, muito sensível à causa, provocou o município de Toledo para que pudesse reagir e criar esse comitê de observação à violência. Então, é um assunto que não é novo, que nos preocupa. O oeste do estado do Paraná pode, nesse momento, estar servindo como um grande corredor para essas pessoas, para as vítimas, né, de tráfico humano, e nós não podemos, enquanto sociedade, assistir isso de forma omissa. E aí eu repito uma frase que eu tenho dito ultimamente: a sociedade precisa se organizar muito melhor que o crime. A sociedade está desorganizada, o crime está organizado. Então a gente precisa organizar os espaços, e a criação desse comitê, que tivemos o apoio da promotoria, da Prefeitura de Toledo, de outros órgãos, OAB, das polícias, vai culminar num fórum agora dia 27 de julho. Eu falei julho antes, mas é junho. Agora, no dia 27 de julho, nós teremos então o Fórum Seminário Internacional de Prevenção ao Tráfico e Contrabando de Pessoas aqui na cidade de Toledo, e no dia 28 em Foz do Iguaçu. Então, não adianta, não tem como mais as cidades pensarem de forma local. Ficou muito claro que nós não somos uma ilha, muito pelo contrário. Até para falar, essas situações acontecem muito perto da gente, essa questão do tráfico de pessoas, do tráfico desses migrantes, acontece aqui próximo, já teve casos por aqui? Embaixo do nosso nariz, eu diria. Talvez do lado do banco da pessoa que senta com você na igreja, no supermercado você passa por alguém. Parece coisa de ficção, gente, mas não é. E as provas estão aí, né? Eu lembro, inclusive, que o Toledo News fez uma ampla matéria conosco há uns 3, 4 anos atrás, quando um programa a nível nacional esteve em Toledo, numa operação com a Polícia Federal, e nós tivemos investigação em Toledo
prisões que resultaram disso. A Embaixada Solidária já atendeu e atende algumas vítimas desse processo. Agora, é um crime de muito difícil responsabilização, porque a primeira coisa que você precisa fazer é convencer a vítima de que ela é vítima. E eu quero citar rapidamente como é que isso acontece. Antigamente, na perspectiva do tráfico e contrabando de pessoas, você tinha aquela cena clássica. O menino era convidado para ser um baita jogador de futebol, a menina bonita era convidada para ser modelo, atriz em outro país, e às vezes seduzidos por essa imagem acabavam flutuando ou decidindo ir. Agora, o que acontece? Nós estamos numa crise de alimentos no mundo. A gente está numa crise de emprego em boa parte dos países que passam por crise. Então, às vezes, essa oferta é um prato de comida. Olha, vou levar você para uma região fantástica, região oeste, que não deixa de ser organizada, com muito emprego, com muita comida, com muita tranquilidade, sem desastres naturais, não tem furacão, não tem terremoto. Ok. Essa pessoa passa por coiotes. O que é um coiote, gente? Para quem nunca ouviu falar. É alguém que tira você de forma ilegal do seu país, que cobra horrores por isso e que leva você para um outro país com a perspectiva de você ter uma vida melhor. Às vezes dá certo e às vezes essa pessoa se torna vítima, ela se torna uma pessoa traficada. Então pode ser que essa pessoa que está traficada, nesse tráfico moderno, ela trabalhe numa indústria da cidade. E ao final do mês ela tenha que entregar o seu ordenado na mão de um coiote, de um traficante. Às vezes essa pessoa está aqui em Toledo e ela quer ir para os Estados Unidos, passando pelo México, pegando mato, correndo. É um coiote que vai levá-la daqui. A gente tem esse movimento sim em Toledo. Nós, das entidades, já sentimos essa percepção. A única coisa é que a gente não conseguiu ainda fechar o circuito juntamente de provas para entregar à Polícia Federal para que a gente tenha uma ampla fiscalização. Mas a Polícia Federal está sensível, as forças de segurança de Toledo já estão se unificando, não só de Toledo, mas do oeste do estado do Paraná. Então, nem todo migrante refugiado é vítima de tráfico de pessoas. Mas entre os migrantes e refugiados, a gente tem uma chance muito maior desse crime prevalecer. Então, sim, a região oeste do estado é um corredor para esse tipo de crime e nós temos tentado sensibilizar toda a região, as pessoas, com relação a isso. Então, Toledo terá um comitê específico formado pela sociedade civil, pelos órgãos públicos, que vai discutir esse problema de forma, a princípio, preventiva, que é a política mais importante. Não é a política, talvez, de repressão e responsabilização, porque ela é muito difícil. É mais importante prevenirmos, porque uma vítima de tráfico e contrabando de pessoas, ela tem prejuízos, e a sociedade tem prejuízos imensos. Nós atendemos um caso de tráfico em Toledo, que quando eu parei de fazer as contas, nós já tínhamos acessado mais de 100 pessoas para ajudar essa mulher a recomeçar a vida dela. Hoje eu já perdi as contas, hoje eu já não sei quantas pessoas eu acionei e a gente continua em atendimento para poder restabelecer ela, os seus filhos, né, aqui na cidade. Então, não é uma ficção científica, você não pode romantizar esse tipo de coisa. Tem gente trocando vaga de emprego por, enfim, né? Então a gente... E eu também não me sinto no direito de julgar. Eu conheço a fome, mas nunca vivi a fome. E eu acho que uma pessoa que está ali com seus filhos, sem saber se vai almoçar, sem saber se vai jantar, ela fica muito mais suscetível a acreditar em qualquer tipo de proposta. Então eu acho que uma pessoa que nunca passou pela fome, ela também não tem o direito de julgar a escolha dessas pessoas. O que nós temos que fazer é ter leis rígidas de responsabilização, responsabilizar exemplarmente essas pessoas e evitar esse tipo de crime. E esse comitê ele tem o papel de ser um campo de conscientização mesmo. E um elo entre os migrantes e o poder público, podemos dizer. Exato. Nós estamos espelhando essa experiência na Câmara Técnica de Combate ao Tráfico de Pessoas de Foz do Iguaçu. Eu participo em Foz, junto com a Câmara Técnica, sempre que possível. Então, todas as denúncias, todo o suporte que eu tenho vem ainda de Foz do Iguaçu, que tem um trabalho muito avançado, através de Caritas e Desk, profissionais e que estão ligados ao tema. Então, eu ainda me remeto a Foz do Iguaçu. Mas a Câmara Técnica de Foz do Iguaçu está apadrinhando esse processo em Toledo. Esse comitê, muito provavelmente, vai se formar uma Câmara Técnica também. Então, ele é um observatório do processo de violência e tráfico de pessoas. Então, ele envolve promotoria, OAB, Polícia Civil, Polícia Militar, Delegacia da Mulher, Caritas, Embaixada Solidária, e vários órgãos, universidades.
Então, nós temos a missão, a embaixada tem uma cadeira nesse comitê, nós temos a missão de observar essas violências, de, na medida do possível, observar as provas, fazer as denúncias, acolher as vítimas. A embaixada, além de perceber esse movimento enfim, né, ter esse cuidado aí com a questão das vítimas, a conscientização das próprias vítimas, nós temos uma missão de acolher, porque depois que o crime é identificado, ainda sobra essa vítima, que está em péssimas condições, que está com o emocional destruído, que não quer mais acreditar em ninguém porque acreditou em alguém que vendeu ela, que comercializou ela, ou que escravizou, ou trabalho análogo à escravidão. A gente precisa observar muito isso. Nós recebemos muitas ligações assim, olha, eu tenho aqui 4 vagas numa fazenda da Bahia e eu só contrato se for migrante, porque eu gosto de migrante. Não precisa ter documento, não precisa ter nada, o salário de R$5.000. Então, quando a gente recebe um tipo de ligação assim, a primeira coisa é fazer uma denúncia para a Polícia Federal. Porque ninguém gosta de migrante à toa. Ninguém contrata alguém sem documento à toa. Ou então, eu preciso de uma empregada doméstica, mas tem que ser migrante. Ah, legal, por que tem que ser migrante? Ela não precisa ter documento, não precisa ter nada. Ela pode morar aqui e eu vou assumir todas as responsabilidades. E isso é uma suspeita que a gente trata com muita seriedade. Porque não é tão fácil assim. Então, se tiver uma proposta muito fácil, se tiver alguém nesse processo, né, a gente já consegue identificar. Temos feito treinamentos aí mensais, junto com a Polícia Federal de Cascavel, que tem nos atendido também, e a nossa expectativa é sensibilizar toda a sociedade. Ontem nós tivemos um importante evento em Foz do Iguaçu, tivemos a oportunidade de entregar uma boneca Geraldine, que é símbolo no Brasil do combate ao tráfico e contrabando de pessoas, em especial mulheres, para a Presidência da República. Essa boneca fará parte, então, desse arquivo da presidência. Mude presidente ou não mude, essa boneca Geraldine segue lá. Ela foi inspirada numa mulher que nós acolhemos em Toledo, vítima dessa situação, e ela é feita por migrantes e refugiadas dentro da embaixada, numa parceria com a Itaipu Binacional, que financia esse projeto. E ontem nós entregamos, então, à Presidência da República essa boneca em Foz do Iguaçu, não sozinha, com um pedido muito específico. Nós precisamos de políticas públicas para o migrante. Não basta o Brasil abrir as suas lindas portas e todo mundo cair aqui numa redoma de que não consiga recomeçar. Então, nós entregamos junto uma carta pedindo e nos colocando à disposição para contribuir na formatação das políticas para migrantes. Haja vista que a região oeste já tem essa larga experiência, a embaixada há 8 anos é ativista nessa causa. Então a gente não entende tudo, não sabe de tudo, mas as nossas experiências estão à disposição do país para que a gente possa ter outros territórios organizados como o nosso. A Semana do Migrante, como você falou, foram várias atividades culturais, ali demonstrando a cultura dos países, dessas pessoas, tudo mais, mostrando um pouco da nossa cultura, trabalhando ali temas sensíveis. Você vê algum impacto da Semana do Migrante que ela possa trazer para os futuros migrantes que possam chegar no Brasil, chegar aqui em Toledo, na região, nesse contato com quem já participou dessa semana, de quem tem o contato com vocês, da embaixada, e desse trabalho que vocês fazem? Sim, e os resultados assim foram bem imediatos. A primeira semana, que foi essa, pós-evento, eu creio que já tenha dobrado os nossos atendimentos, porque os migrantes que não sabiam que a embaixada existia, e tem migrantes que não sabem que a embaixada existe, porque nós temos em Toledo mais de 3.000 migrantes. Então, assim, os migrantes que mais vêm para nós é aqueles que estão precisando imediatamente de nós, mas de repente quem já chegou, tem emprego, tem trabalho, tem a igreja para frequentar, ou o que ele quiser frequentar, mas a notícia correu. Então, assim, nós temos muita procura nos últimos dias. Brasileiros que não sabiam também que nós existimos, os povos mais originários, mais tradicionais, por exemplo, a gente sempre teve um bom relacionamento com os descendentes japoneses e tal. Nós já recebemos italianos procurando, pessoas de outras etnias, e que uma coisa que nós conseguimos durante essa semana foi fazer justiça, porque o migrante não é só o que está chegando agora. Né? O migrante é aquele que chegou na década de 40, de 50, que ajudou a abrir mato para poder prosperar aqui nessa terra. Talvez é o teu avô, talvez é a minha avó, entende? Então, assim, todos somos migrantes, né? O Papa Francisco tem dito isso constantemente,
Então, a semana serviu. Eu acho que o grande recado que fica para a sociedade e para os outros migrantes é que sim, você é bem-vindo, você é acolhido aqui, você faz parte disso. É aquela frase que eu disse no início: a gente não pode fazer para o migrante, mas tem que fazer com o migrante. Então, eu acho que Toledo deu seu recado dizendo: olha, nós temos aí um potencial de empregabilidade plena, nós temos um potencial econômico, a gente só precisa ajustar algumas arestas, algumas políticas públicas para que a gente seja uma cidade exemplar. E aí eu cito que recentemente foi produzido um material em Toledo que ressaltou a nossa parceria com a Agência do Trabalhador aqui, que é uma parceria muito próspera. Foi tema de treinamento em uma das reuniões da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, esse treinamento cita a cidade de Toledo como um exemplo na empregabilidade, que tenta aproximar o migrante o máximo possível da sua área de formação, ter uma servidora hoje, que é a Aline, na Agência do Trabalhador, que está lá exatamente para atender com um diferencial migrante. A agência hoje de Toledo tem também tradução dos currículos, o currículo top está traduzido. Então, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, Toledo tem se apresentado também como uma cidade modelo, né? Tem uma coordenação que faz esse atendimento também. As políticas públicas ainda são frágeis? Sim, muito frágeis. Mas o importante é elas terem nascido. Cabe a nós agora, enquanto sociedade, cobrar o fortalecimento delas. Eu acho que o parto já foi, né? A primeira dor da gente não ter nada, não ter horizonte. Então, nesses 8 anos de caminhada, e eu fico muito feliz porque eu tenho plena convicção do quanto a Embaixada contribuiu para esse processo, não através da minha pessoa, mas das dezenas de pessoas, centenas de pessoas que passaram pela Embaixada durante esse tempo, as equipes que começaram, equipes que ficaram no meio do caminho, a equipe que está tocando a Embaixada agora. Então, é um agradecimento a essas pessoas e dizer sim, a gente conseguiu passar o recado. Essa é a casa de todos os povos, a gente tem espaço para todas as culturas, a gente tem espaço para todas as pessoas aqui. E é claro que isso deve amadurecer, é por isso que nós tratamos com muito carinho, fizemos imagens preciosíssimas, a gente sai muito mais rico desse mês e certamente deixamos aí para as próximas gerações que a história não pode se apagar. Se nós, Kelvin, não contarmos essa história hoje, desses migrantes que estão aqui na nossa porta, a gente vai perder, vai ficar um vácuo na história. Já imaginou se alguém não tivesse contado a história dos japoneses, dos italianos, dos espanhóis? Sem sombra de dúvida, a nossa geração não teria conhecimento de tudo isso. Então, a busca da Embaixada é que essa história seja registrada e que a comunidade possa se integrar da melhor forma possível e que esse recomeço não precisa ser tão difícil para quem chega por aqui procurando uma chance de começar uma vida melhor. E uma ação importante da Semana do Migrante iniciou na última semana, que foi a aula de português para os migrantes, uma parceria ali com a PUC. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Isso, uma das grandes necessidades, e nisso a gente tem que agradecer muito a PUC, que acolheu esse projeto. É um projeto financiado pela Caritas Toledo, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e também com o apoio da Embaixada Solidária. Então, eu até convido vocês, numa perspectiva no final de semana, para acompanhar. Nós estamos com 3 turmas em andamento, com 60 pessoas cada turma. A professora é uma haitiana muito especial, chamada Ruth Nicolas. Ela deve falar uns 3 ou 4 idiomas. Então, não é uma turma comum, é uma turma que os alunos, um fala árabe, o outro fala crioulo, o outro fala inglês, o outro fala espanhol. Um professor para dar conta de uma turma dessa, muito o cara mais tem difícil. Que ser muito bom. Então, eu já quero parabenizar a Ruth, né, por essa primazia. O Padre André, que está à frente da Caritas aqui em Toledo, que é grande parceira da Embaixada Solidária, toda a equipe da Caritas, toda a equipe da Embaixada, da Secretaria, que é parceira desse projeto, que é uma das protagonistas, a Laodiceia, que é muito dedicada. Então, está sendo muito bonito. Esse final de semana foram as primeiras aulas. Então, mãe que leva o bebê porque não tem outra saída e o bebê é acolhido ali. Quem trabalha com migrante não pode ter essas burocracias de a criança não entra. Se a mãe vem, a sociedade tem que estar preparada para o filho. Não tem. Você não acolhe uma mãe de forma isolada, você acolhe uma mãe como um núcleo. E eu acho que a gente tem uma lição linda para aprender com isso. Mas foi um belo trabalho da Secretaria, juntamente com a Caritas. É uma necessidade urgente. Nós temos profissionais
que não sobem de cargo, que não são contratados porque não falam uma palavra em português. Aí a gente imagina como é que vai no médico, como é que vai no mercado, como vai na igreja, como é que conversa. Então, esse projeto da Escola de Português veio para resolver isso. A gente fica muito feliz, sem sombra de dúvida. Foi uma das grandes conquistas dessa parceria. A gente fica bastante feliz por isso. Edna, você falou dessa série de atividades que foram realizadas durante a semana aí, cultura, muitas coisas aí, direito, questões de políticas públicas, mas já estão pensando na próxima edição? Já tem ideias para a próxima edição? Já estão pensando nisso? Já, é automático, né? Foi acontecendo a semana, e aí eu esqueci de falar tanta coisa, mas, gente, a Toledo News publicou a matéria, acho que ontem. Sim, já está lá no site. Para quem quiser acessar, já está lá. Acessem. Vai resumir aqui toda a minha prosa numa matéria. Quero parabenizar vocês pelo trabalho. Nós fomos no cinema, nós cantamos, nós dançamos. E aí, cada atividade que acontecia, a gente pensava, nossa, a gente poderia ter convidado mais 30, 40 crianças, tem suporte. Porque a gente foi medir a nossa força, viu, Kelvin? Porque a nossa casa parecia grande, é uma casa de quase 300 metros, cedida pela Prefeitura de Toledo. Mas a nossa casa, até a Semana do Migrante, parecia grande. Na Semana do Migrante, ela ficou extremamente pequena. Falando nisso, amanhã, às 8h30, quinta-feira, nós temos a inauguração de mais 100 metros de obra, porque nós percebemos que a nossa casa estava muito pequena. Então, estava chovendo, estava frio, a gente pensou, nossa, a gente poderia ter feito isso, uma noite de pijama com as crianças, poderíamos ter ido a Foz do Iguaçu. Então, sim, agora é só capitanear os recursos, captar os recursos. Teve parceiros que ligaram pra gente, como que vocês nos esqueceram durante a Semana do Migrante? Gente, é muito trabalho, é muita função, então às vezes a gente acabou esquecendo algum parceiro que gostaria de trabalhar conosco, e a gente está fazendo já essa lista. Então, se você aí que está assistindo a gente agora, já quer a Semana do Migrante do ano que vem, você pode ser profissional da saúde, da cozinha, da limpeza, do transporte, seja qual for a tua área, tem como você interagir. Nós precisamos, durante essa semana, de muitas cozinheiras. As meninas trabalharam muito, a nossa equipe foi quase a exaustão, mas a gente terminava a noite muito feliz. Teve uma noite que nós terminamos com samba, pagode, ensinando os migrantes a sambar lá na embaixada. Até quem não sabia sambar estava ensinando samba. Parece que é muito instintivo, né? Então, sim, a gente está com essa semana já gestando essa semana. A gente já começa a planejá-la a partir de agora. Então, eu já quero convidar empresas, profissionais liberais, estudantes que queiram partilhar conosco. E aí a gente lembrar que não é só a Semana do Migrante. Lá em setembro a gente tem a Semana da Consciência Negra, a gente tem Dia do Refugiado, nós temos o Dia das Bandeiras de cada país que a gente faz comemoração na embaixada. Então busque nas redes sociais, a gente se organiza por ali, a gente funciona por ali, tem um grupão de WhatsApp que é proibido mandar bom dia. Então não se preocupe, é mais trabalho voluntário. E una-se a nós, não é só na Semana do Migrante, vem para perto, para junto, para a gente desenvolver isso. Tive até uma proposta de tornar o samba uma vez por mês na embaixada, a gente fazer um samba solidário por ali. Quero agradecer os estilosos do pagode que estiveram com a gente também. O Isaac, grande figura, pintou um monumento lá na embaixada, quero convidar todos. E não poderia encerrar, Kelvin, sem dizer que a artista cubana, a Isabel, pintou, juntamente com mais 5 etnias e voluntários brasileiros, um painel imenso que faz menção aos 32 países já atendidos pela Embaixada Solidária, e tem ainda uma parede, porque nós temos certeza que nos próximos meses nós vamos incluir outros países por lá. Então, o nome do painel é O Mundo é Aqui, mas a gente apelidou ele de painel sem fim, porque a cada migrante, a cada refugiado que chega aqui, nós vamos, através da arte da Isabel, de outros artistas, nós vamos colocar esse mundo na parede. E também a Larissa Salgado, maravilhosa, artista plástica da nossa cidade, que doou uma obra monumental. Então a embaixada virou uma obra de arte. Eu convido as pessoas, Rua São João 7871, para conhecer a nossa casa, para partilhar com a gente alguma atividade e dê uma oportunidade para você conviver com o mundo, conviver com essas pessoas. Às vezes você nasceu numa condição financeira que não te permitiu conhecer o mundo, como foi o meu caso, mas Deus foi extremamente generoso comigo e mandou o mundo na porta da minha casa. Eu tenho uma fama de aproveitar bem as oportunidades, e eu concordo com isso. Quando eu vi o mundo na porta da minha casa, eu falei, epa, aqui não precisa nem de passaporte. Então,
Entra todo mundo, vamos conversar e vamos formatar aqui uma sociedade legal, harmônica, justa, para que a gente possa trocar essas vivências. Edna, nosso agradecimento por aceitar o convite, a disponibilidade de vir conversar com o nosso público, de passar um pouco mais sobre o trabalho da Embaixada, sobre essa busca de vocês para trazer mais condições aos migrantes e para trazer um pouco mais sobre a Semana do Migrante, nosso agradecimento. Eu quero agradecer de coração toda a equipe, né? Vocês, né, estiveram conosco em muitos momentos e convidar que continue acompanhando o nosso trabalho, agradecer à comunidade de Toledo, aos parceiros de coração, e dizer que, em contrapartida, o que a Embaixada espera é orgulhar muito Toledo. Nós temos representado Toledo junto à ONU, junto aos organismos internacionais, em parceiros importantes, como a própria Caritas. Então, esse esforço que Toledo faz pela Embaixada Solidária, nós queremos retribuir com qualidade de vida, com humanização, com atendimento de qualidade. A Embaixada Solidária tem muito orgulho dos passos que Toledo tem dado em prol do movimento migratório, mas, em contrapartida, nós queremos também que Toledo brilhe os olhos, que a população tenha um brilho nos olhos pelo trabalho humanitário que hoje nós desenvolvemos em Toledo. Se a gente conversasse isso há 10 anos atrás, parecia uma coisa impossível, né? Trabalho humanitário é coisa para países em guerra e etc. Mas a necessidade chegou aqui no extremo oeste do Paraná e nós temos procurado fazer isso com excelência. Então, se você é imigrante, se você quer colaborar, se você é brasileiro, seja qual for a tua turma, a tua raça, a tua etnia, vem para a Embaixada, é a casa de todos os povos e a gente está sempre de coração aberto para ser esse primeiro abraço em território nacional. Hoje nós recebemos Edna Nunes, ela que é idealizadora e uma das coordenadoras da Embaixada Solidária aqui de Toledo. Ela veio para falar com a gente um pouquinho sobre a Semana do Migrante, que realizou várias atividades aí para os migrantes aqui na cidade de Toledo, mostrando um pouco da cultura de cada país, trazendo atividades culturais, atividades da área jurídica, na busca também por novas políticas públicas que atendam os migrantes. Então, todo esse conteúdo a gente conversou com ela e essa entrevista vai estar disponível no nosso site, no www.toledonews.com.br. Lá também tem uma matéria sobre a Semana do Migrante, vários temas, várias atividades que ocorreram lá. Eu que sou um cara que gosto muito de esporte, gostei muito de uma das ações, que foi um venezuelano do softball, que gosta muito do softball, um esporte muito conhecido, muito popular na Venezuela, e ele trouxe um pouquinho para os brasileiros que não conhecem muito esse esporte. Então tem várias atividades lá que foram muito legais. A entrevista também vai estar disponível na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Lá tem essa e outras entrevistas, muito conteúdo para vocês, e também o nosso podcast contando histórias aqui de pessoas da cidade de Toledo. Nos vemos em breve e até mais.